Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite, desde já, eu quero agradecer a todos vocês, meus seguidores. Quero trazer uma palavra profética que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 3 e no seu versículo de número 1 a seguir. Evangelho de João 3, no seu capítulo 3 e versículo de número 1, o título nos diz assim: a instrução de Nicodemos acerca do novo nascimento. Diz a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter uma noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabeis que mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja bem, meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem de transformação acerca do novo nascimento. Para nós podermos vermos o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nascer de novo é ter uma vida separada diante do Senhor Jesus. Ter uma vida na presença de Deus, ter uma vida cristocênica na presença do Senhor. O que acontece com Nicodemos? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Antes, Nicodemos não tinha uma instrução, ele não sabia o que faria ou o que fazer. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi ter com Nicodemos. Versículo de número 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele era especial porque ele fazia parte, ele era chefe dos publicanos e dos fariseus. E ele era judeu. Diz a palavra de Deus que ele foi ter uma noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabeis que mestre vim de Deus. Então, naquele momento que Nicodemos teve um encontro com o Senhor Jesus, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que acontece, minha gente? Que quando a gente vê a presença de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a vida de alguém, nós sentimos uma vida transformada. O que eu quero nessa noite trazer para vocês? A transformação que liberta e muda a vida do pecador. Veja que naquele imediato momento, a vida de Nicodemos começou a mudar. No versículo de número 2, ele já pôde ver que Jesus era mestre enviado de Deus. Ele já pôde ver também os sinais que Deus fazia através dele. Então Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para nós ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. O que é nascer de novo? Deixando o velho homem morrer e nascer um novo homem. A palavra de Deus diz: quem nasce em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós nascemos em Cristo, nós temos uma vida renovada na presença de Deus. Então, foi o que aconteceu na vida de Nicodemos. Ele nasceu de novo. A palavra de Deus diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para nós enxergarmos o reino de Deus, para nós acreditarmos no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Versículo de número 4 diz assim: disse-lhe, pois, a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Então ele diz assim: como pode? Eu já sou homem velho, como posso nascer de novo? Aí Jesus aparece a ele e diz assim: porventura podeis entrar no ventre de minha mãe e nascer? Então ele achava que ele precisava voltar para o ventre da mãe. Ele achava que ele precisava voltar
novamente a nascer. Mas ali Jesus estava mostrando para Nicodemos acerca do novo nascimento, morrendo o velho homem e nascendo uma nova criatura. A palavra de Deus diz assim que nova criatura é, as coisas velhas se passarem, então o velho homem tem que morrer na nossa vida. E muitas das vezes, sabe qual é o grande fracasso dos cristãos? É porque não deixa morrer o velho homem. E nós temos que morrer o velho homem na nossa vida. Nós temos que esquecer as coisas passadas, principalmente o mal. A palavra de Deus diz assim que o temor a Deus, quando Davi ele está passando ali por o seu momento de prova, ele recorreu a Deus e ele diz que o temor a Deus faz o homem se apartar do mal e abominar o pecado, porquanto temas a Deus. Então é importante nós termos o temor de Deus. Então o que aconteceu com Nicodemos, quando ele foi ter a noite com Jesus, ele pôde enxergar os sinais de Jesus sobre a sua vida. No versículo de número 4, Nicodemos, ele faz aí uma analogia do seu nascimento. Ele pensa assim: será que eu tenho que voltar no ventre de minha mãe e nascer? Versículo de número 5, Jesus fala com Nicodemos. Respondendo Jesus: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então ele tinha que nascer da água e tinha que nascer do Espírito, ter uma vida espiritual, uma vida santificada na presença de Deus. Hebreus, no seu capítulo 12, no seu versículo 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para nós vermos o Senhor, para nós enxergarmos o Senhor, nós temos que nascer de novo, nós temos que deixar morrer o velho homem. No versículo de número 6, nos diz assim: e aquele que é nascido da carne é carne. Então, nasceu da carne é carne. Quando nós levamos uma vida carnal, nós continuamos a andar na carne. Mas a parte B do versículo diz assim: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há uma diferença entre carne e Espírito. A palavra de Deus diz que nós seremos trino, nós temos corpo, alma e Espírito. Então o corpo significa a carne, a alma significa o sangue e o Espírito significa o corpo de vida que Deus nos deu. Então é importante nascermos da água e do Espírito, para que nós possamos ver o reino de Deus. Então, para que Nicodemos visse o reino de Deus, era necessário nascer da água e do Espírito. No versículo de número 7 diz assim: não te maravilheis de ter dito isto, que é necessário vós nascer de novo. Então, não é motivo de nós maravilhar por Jesus falar que nós temos que nascer, que nós temos que morrer o velho homem. Então, isso não é para nos maravilhar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que pela fé os antigos venceram. E nós vemos que a fé, ela traz a nós a salvação. A palavra de Deus diz assim que a salvação é pela fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Então, está mostrando a nós que nós temos que ter uma vida diferente, uma vida renovada na presença de Deus. No seu versículo de número 8, nos diz assim, Evangelho de João 3 e 8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. Então, minha gente, veja que quando nós nascemos do Espírito, nós não teremos domínio sobre o Espírito. A palavra de Deus diz que só quem tem domínio sobre o Espírito só é Deus. Nós temos domínio sobre o nosso corpo físico. Mesmo assim, quando nós é nascido do Espírito, nós não temos domínio. A palavra de Deus diz que nós é como o vento. Entendeu? Nós ouvimos a voz, nós somos dominados diante do Senhor através de Deus. Deus é quem tem domínio sobre o Espírito. Nós temos domínio sobre o nosso corpo físico. Através do nosso corpo físico, nós garantimos algumas coisas, mas as coisas espirituais,
A palavra de Deus diz que só enxerga quem está no Espírito. Então, se você quer ter uma vida santificada na presença de Deus, uma vida transformada, ande em Espírito. Versículo de número 3, capítulo de número 3 de João, e versículo de número 6 diz assim: E Nicodemos respondendo disse-lhe: Como pode ser isso? Então Nicodemos ele não tinha entendido, não houve entendimento. Então, por não haver entendimento, é que o povo de Deus sofre. Oséias mostra quando o povo de Israel estava passando por um momento por falta de conhecimento. Deus levantou Oséias para que levasse ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém conhecimento, porque o povo estava sendo destruído, porque faltava conhecimento. Então a falta de conhecimento é que destrói a humanidade, o que nos destrói, o que estava destruindo a Nicodemo. Mas no momento que Nicodemos teve uma noite com Jesus, no versículo de número 10 diz assim: Respondendo Jesus: Tu és mestre em Israel e não saber disso? Então ele era mestre, ele estava diante do povo judeu e não sabia de nada, não sabia disso. No versículo de número 18, na verdade vos digo que é aquele que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, não aceitais o vosso testemunho. Então não aceita o testemunho mesmo sabendo. E a palavra de Deus diz no versículo de número 2: Se falei das coisas terrestres, crede, como não crede no que falais nas coisas celestiais. Então Nicodemos ele conhecia as coisas da terra, mas não conhecia as coisas celestiais. Então só conhece as coisas celestiais quem está no Espírito. Então o Senhor falou para que ele nascesse de novo. No versículo de número 13, Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Então, minha gente, só quem está no céu é Jesus. Então, as pessoas que morrem, elas estão no paraíso descansando. A palavra de Deus diz que ela não está no céu ainda, está em um lugar de descanso. E a palavra de Deus fala de duas ressurreições. Fala da ressurreição para a salvação e da ressurreição para a condenação. Daniel 12 e 12, se não me engano, a palavra de Deus fala a respeito disso. Nós vemos que quando o Daniel fala sobre a vergonha e o desprezo eterno, é porque há duas ressurreições: ressurreição da graça e ressurreição da condenação. Quem dorme na graça está descansando no paraíso, e quem dorme para a condenação vai ser julgado na condenação, e quem dorme no paraíso vai ser julgado para a salvação. Veja que no versículo de número 14 nos diz assim, Evangelho de João 3:14: E como Moisés, veja bem, como Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que o povo não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vemos que quando, no versículo de número 13, quando se fala do céu, e no versículo de número 14, quando se fala sobre o levantar do Senhor no deserto, a palavra de Deus diz no versículo de número 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. É porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para trazer condenação, mas sim salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que quando João ele fala no Evangelho,
no versículo de número 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18 diz assim, quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus, irmão, não é condenado, porquanto não há nenhuma condenação em quem está em Cristo Jesus, que não está segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, quando Nicodemos nasceu de novo, ele pôde enxergar as coisas celestiais. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe a nós esse exemplo. Versículo de número 18 diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, se não acreditar no Jesus, não acredita também em Deus. A palavra de Deus diz assim que quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. Então, temos que confessar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso que simboliza a Santa Trindade. Se forma em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se torna um só, unido em um só graça. Então, nós vemos que os 3 se tornam um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, significa um só. Vamos para o versículo de número 19. Evangelho de João 3 e verso 19 diz assim, e o que condenação é esta? Que a luz veio ao mundo, mas só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a condenação veio através do pecado. Os homens largaram de amar a luz para servir as trevas, mas o Senhor ele veio nos salvar para a sua maravilhosa luz. Versículo de número 20 nos diz assim, 19 diz assim, a parte B do versículo, que a luz veio ao mundo, mas só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele o qual faz o mal aborrece a luz. Então, se nós fazemos um mal, minha gente, o Senhor Jesus vai ficar triste, vai aborrecer a luz. Mas a palavra de Deus diz assim, para que as suas obras não sejam manifestas ou aprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando andamos no mal, tentamos esconder, mas quando estamos na luz, viemos para a luz para que as nossas obras sejam manifestas, para que seja feita em Deus. Nessa noite eu deixo essa palavra. Nasça de novo, renasce uma nova criatura sobre a sua vida. Desde já, mude a sua vida. O Senhor Jesus ele tem poder para mudar a sua vida, para fazer obras como fez na vida de Nicodemos. Que essa palavra ela não venha só ficar na sua memória, mas que venha trazer a você uma transformação de bênção e de grande resultado. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Desde já agradeço aí a compreensão de todos aí, a colaboração de todos os meus seguidores. Vocês aí que acessar o meu vídeo aí, deixa o seu gostei, assim você está me ajudando a pregar a palavra de Deus, a fazer a obra missionária. Deixa aí o teu like, deixa aí o teu joinha, o teu gostei e Deus te abençoe no nome de Jesus. Escreva também na minha página. Para escrever na minha página é fácil. É só acessar aí no YouTube e ver Aparecido Souza. Assim você vai estar entrando aí na minha página, deixando o seu joinha e me ajudando a fazer a obra missionária. Que Deus abençoe todos. No nome de Jesus estarei orando por todos. Amém?